Ei, minhas bagacinhas! Vamos continuar então nossos estudos sobre espaço rural brasileiro. É uma matéria que eu gosto muito, eu adoro falar de ruralidade. Essa é a parte 2. A gente já teve a nossa parte 1 há 2 semanas atrás, e dessa vez a gente vai continuar nossos estudos. Página 200, capítulo 5. Ah, lembrando, é o caderno 2, hein? O espaço rural brasileiro, ele se destaca no cenário mundial. Para vocês terem uma ideia, quando eu estudei na 7ª série, no 7º ano, igual vocês estão, a minha professora de geografia falava assim: porque o centro-oeste brasileiro é o celeiro do Brasil. Hoje nós podemos considerar o centro-oeste e o Brasil como um dos celeiros do mundo. A gente se destaca em vários setores. Nesses próximos módulos, nós vamos estudar o quanto o espaço rural brasileiro se destaca no cenário global. Vamos dar uma olhada nesses gráficos para a gente poder entender melhor. Na exportação de soja, no ano de 2018, 56% de toda a soja do planeta, o Brasil foi responsável em exportação em 56%, muito mais do que a metade. Na de carne bovina, por exemplo, nós nos destacamos bastante também. 19% de toda a exportação de carne bovina congelada no ano de 2017, correspondendo a mais de 22 bilhões de dólares, foi do Brasil. Uma curiosidade sobre a criação de gado. Vocês sabiam que existem mais bois do que pessoas no Brasil? Pois é, são 214 milhões de cabeças de gado. É muita coisa, não é? E na exportação de açúcar? 40% de toda a açúcar exportada no planeta vem do Brasil. Então pensa só de soja e de açúcar, boa parte da produção global vem do mundo. Imagina que uma coisa comigo aqui. Lá na China, alguém fritou um bolinho. Fritou com óleo de soja. Então essa soja provavelmente é nossa, é daqui do Brasil. O nosso agronegócio representa aproximadamente 23% do total do PIB. Todo mundo sabe o que é PIB? Vamos recordar? Produto Interno Bruto. É a soma de tudo que foi produzido num país durante um determinado período de tempo. Na maioria das vezes, a gente calcula o PIB por ano. O país apresenta grande parte da sua economia apoiada nesse setor primário. Esse setor produtivo, apesar de gerar produtos de baixo valor agregado, ou seja, comercializados in natura, bruto, a gente vende, por exemplo, o grão da soja, o grão do café, com pouca transformação. Tem muita importância na economia do Brasil e os seus setores produtivos estratégicos, como, por exemplo, a indústria têxtil, que por sua vez vai estar usando o algodão, a indústria alimentícia, que vai estar usando os produtos do agronegócio para industrializar e produzir alimento para a gente, e assim por diante. Com base no setor primário da economia, que está no ambiente do campo, o estudo da Constituição e do desenvolvimento rural no Brasil é importante para que a gente possa compreender o quanto a sua diversidade econômica é produtiva. Assim, é possível a gente entender como que essa produção do agronegócio se distribui espacialmente em todo o nosso território. Vamos dar uma olhada nessas imagens que eu deixei para vocês, que é um gráfico do quanto a gente produz. 20% do total do nosso PIB vem de produtos minerais, da mineração, petróleo, zinco, ferro, manganês, chumbo, assim por diante. Na produção de alimentos do nosso PIB brasileiro, 12% é responsável só da indústria de alimentos. Na indústria de transporte, são 9,2%. Metais, que a gente já faz a manufatura do ferro bruto, transformando ele em aço, é 7,4%. Produtos de origem animal, 7,1%. Na produção de máquinas, 6,8%. E assim por diante, entre bens que vêm do papel, o Brasil é um grande produtor também de celulose, e outros produtos mais. Nos produtos de hortícolas, que é produtos que vêm do campo e que a gente produz, por exemplo, alface, couve, frutas, legumes e assim por diante, é 17%. A gente consegue encontrar em vários desses setores a presença do setor agrícola, na indústria de alimentos, no transporte. Uai, mas como que no transporte a gente vai estar usando o setor agrícola? Não vamos nos esquecer que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de álcool. Álcool para combustível de carro.
Esse álcool vem da cana de álcool. Nós somos o maior produtor global de biocombustível, tanto usando álcool como outros grãos, como é o caso do girassol, como é o caso do sorgo, como é o caso da própria soja, na produção de biocombustível. Então, muitos dos outros setores estão diretamente ligados ao setor do agronegócio. Vamos analisar então o setor primário dentro da nossa economia. Como vimos anteriormente, o setor primário tem grande importância na economia do Brasil, que é o sexto país que mais exporta produtos agrícolas, atrás apenas da China, da Índia, da Indonésia, do Paquistão e da Nigéria. Segundo os dados que foram apresentados pela Embrapa, em 2019, 7,8% do território nacional está ocupado por lavouras. A partir da proporção entre a área utilizada e o setor primário da economia brasileira e da produção do país, a gente pode considerar que o Brasil tem médio aproveitamento do território para a agricultura, havendo grande disponibilidade para ampliação dessas áreas. Por que a gente não aumenta? Porque a gente também tem que pensar no impacto ambiental. Para eu poder aumentar a minha área agricultável, eu tenho que melhorar a tecnologia do campo para me aumentar a minha produção sem impactar tanto o meio ambiente. Nós vimos anteriormente que o Brasil exporta muito produtos in natura. Nós vamos chamar alguns desses produtos de commodities. Commodities é uma expressão que é usada no mercado para mercadorias comercializadas em larga escala, a gente produz muito e com baixa transformação, quase não transforma o produto. Embora os produtos agrícolas e da pecuária sejam considerados commodities, outras mercadorias fazem parte desse grupo, como a gente está vendo dentro desse gráfico aqui embaixo. No Brasil, essas commodities são responsáveis por mais de 60% de toda a exportação do país. Porém, num contexto regional, países como é o caso da Bolívia, do Equador, do Peru, da Venezuela, da Argentina e do Chile apresentam maior dependência das commodities e de suas matrizes para exportação. E como que funciona a balança comercial de commodities? Vamos analisar essa imagem aqui. Quando o commodity, ou quando a procura por um commodity diminui, ou a sua produção aumenta muito, o seu preço cai, tornando-o menos rentável. Agora, quando a procura por um commodity aumenta, ou a disponibilidade dele vai diminuir, o seu preço vai apresentar alta, tornando ele então mais rentável. Lembra quando eu ensinei para vocês sobre balança comercial? Oferta e procura. Se tem um produto que todo mundo está conseguindo comprar dele e tem uma quantidade que está dando para abastecer todo mundo, o preço dele se mantém. Agora, se aumenta a quantidade de pessoas que quer comprar esse produto, mas eu não consegui aumentar a produção dele, então o preço tende a subir. É a mesma base, é o mesmo tipo de balança que a gente vai utilizar para a lei de oferta e procura. Outro fator que vai influenciar bastante é o tipo de ciclo da agricultura. Como que funcionam esses ciclos das culturas agrícolas? A produção vai depender em grande parte da espécie cultivada, uma vez que deve obedecer um ciclo produtivo dessa espécie, que é uma planta, e ela tem o seu ciclo de vida como qualquer outro ser vivo, até que ela possa ser colhida e, por sua vez, comercializada. O tempo de produção na agricultura é muito variado. Muitas vezes, a mesma espécie, em diferentes condições climáticas, de solo ou do uso de determinado insumo ou produto, vai apresentar diferentes tempos de colheita. Porém, de uma maneira geral, é possível dividir as culturas agrícolas em três categorias: as culturas perenes, as semi-perenes e as anuais. As perenes são culturas que vivem mais de 3 anos, florescendo ou não todos os anos, das quais se pode extrair uma ou mais colheitas por ano, sendo muitas vezes necessário um período de vários anos para que elas se tornem produtivas. Entre os principais tipos de cultura perene está o café, a manga, a laranja, a castanha de caju, o cacau, o abacate, etc. Por quê? Porque essas culturas ela demora muito para começar a produzir. No caso do café, por exemplo, ele demora cerca de 60 meses após o plantio para ele começar a ter uma boa produção. Uma produção que consiga custear o que o agricultor investiu na sua plantação.
As culturas semiperenes, elas são aquelas que vivem mais de 2 anos e menos de 3, como é o caso da cana-de-açúcar, do abacaxi, do mamão e da banana. Já as culturas anuais são aquelas cujo período de atividade entre o plantio e a colheita tem um prazo de até 1 ano, como é o caso da soja. A cana-de-açúcar ela se encaixa em semiperene. No caso da cana-de-açúcar, ela demora 12 meses para ter uma boa produção após o plantio. Já a soja é no máximo em 5 meses. A gente já começa a colher a soja que plantou, depois do plantio dela. E algumas culturas mudaram a história do Brasil. A cana-de-açúcar, o café, a soja têm uma importância gigantesca para a economia brasileira. Assim como a distribuição dessas atividades agropecuárias aqui no Brasil apresenta diferenças muito grandes dentro do nosso território. Os tipos, as quantidades da produção também vai variar. A importância do produto agrícola no Brasil tem origem na economia no início de sua ocupação pelos europeus, havendo uma relação histórica entre a formação e o desenvolvimento do nosso território nacional. E essas atividades, claro. As principais produções no espaço geográfico e agrário brasileiro está a cana-de-açúcar, o café e a soja. No caso da cana-de-açúcar, é uma espécie vegetal originária das regiões tropicais do sul e do sudoeste da Ásia e tem como forte característica a alta presença de sacarose, que é aquilo que a gente faz, o açúcar. E o açúcar sempre foi um sabor muito procurado pela humanidade. Por conta de sua origem asiática, os povos originários desse continente foram os primeiros a extrair o suco da cana e utilizá-lo para o preparo de alimentos doces. Com o tempo, os árabes perceberam que o suco da cana fervido endurecia com bastante facilidade, e assim surgiu o açúcar, que tinha um tempo de conservação maior do que a planta, in natura, bruta, e era bem mais fácil de ser transformada em caldo de cana. Com o processo de colonização no Novo Mundo, aqui no continente americano, a cana-de-açúcar foi trazida para a América, onde se adaptou ao clima tropical, passando a ser produzido em grande escala e se popularizou em todo o território americano. Aqui no Brasil, a gente teve umas características que colaboraram muito no ciclo do açúcar, que foi entre o século XVI e até o século XVIII, que teve como uma das principais áreas de influência as capitanias da Bahia e do Pernambuco, aqui no Nordeste brasileiro, e na capitania de São Vicente, onde hoje é o estado de São Paulo, um pedacinho do sul de Minas Gerais, um pedacinho do Rio de Janeiro, entrando dentro do território brasileiro. Quais são essas características? Nesse gráfico a gente consegue acompanhar. Eu tenho o solo em massapê, que é extremamente bom para o tipo de cultura da cana. Eu tenho a possibilidade do plantation. Plantation é quando eu planto uma única espécie em grande escala. No caso do Brasil colônia, nós tínhamos a mão de obra escravizada, que colaborou muito para o cultivo de cana, e hoje é uma mão de obra muito barata. E, claro, o Pacto Colonial, estabelecido entre o Brasil e Portugal, que garantia um mercado consumidor de açúcar muito produtivo, e que a gente vendia, através de Portugal, açúcar para toda a Europa. E, claro, o nosso café. A nossa região é uma região cafeicultora. O café tem uma importância imensa para a economia da nossa região. E, claro, para o Brasil também. O café é obtido a partir da torragem da planta do cafeeiro. Uma planta arbustiva, que ela é uma arvorezinha originária da África, mais especificamente da área que corresponde à Etiópia. A bebida foi levada para a Europa através dos árabes no século XV e rapidamente difundiu e ganhou popularidade. Quem não gosta de um cafezinho? Apesar de ser de porte arbustivo, o cafeeiro é uma planta bastante frágil, que apresenta grande sensibilidade às baixas temperaturas e se desenvolve apenas em condições de clima e de solo específica. Isso impossibilitou a adaptação do cultivo no território da Europa. Aqui na América, o café chegou no final do século XVIII, sendo trazido para o Brasil a partir da Guiana Francesa e introduzido primeiramente no norte do Brasil. De lá, o cultivo foi espalhando para o Nordeste e em seguida para as áreas do Sudeste, onde ele se adaptou muito bem ao clima e ao solo, principalmente nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Assim como a cana-de-açúcar modificou as estruturas da economia aqui no Brasil durante o século XVI e XVII,
O café teve uma forte influência na economia nos séculos XVIII e XIX e no início do século XX. Ele foi protagonista, foi o principal produto do ciclo econômico brasileiro nesses 2 últimos séculos. A grande adaptação da cultura cafeeira deu condições naturais para que o café se popularizasse enquanto economia. Hoje o Brasil é o maior produtor de café e exportador de café do planeta. No século passado, teve um problema muito grande com o café. Com a queda da Bolsa de Nova York, teve uma crise global. Lembra da lei de oferta e demanda? Pois é, tinha mais café do que gente para comprar. Então o presidente Getúlio Vargas fez o seguinte, mandou queimar boa parte da produção de café no Brasil. Chamaram ele de louco na época, mas na verdade ele colaborou muito para a economia. Lei de oferta e demanda. Se tinha muito café e não tinha quem comprasse, ele diminuiu a quantidade de café para manter pelo menos o preço do produto e a gente não ter prejuízo. Aqui vocês estão observando no mapa as regiões mais cafeicultoras do Brasil. Percebam que principalmente na região sudeste, na região de sul de Minas, noroeste de São Paulo, no estado do Espírito Santo, são as regiões mais concentradas em produção de café. E aqui tem uma tabelinha com os principais fatores que colaboram para a produção de café no Brasil. Grande parte da produção nacional é destinada à exportação, o que criava uma forte dependência da produção do café em relação ao mercado externo. Assim como eu disse para vocês com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, que gerou uma grande depressão no planeta, a economia cafeeira do Brasil foi muito afetada. Mas teve seu lado bom. Foi graças a esse período de café em queda que os grandes produtores pensaram assim, vamos começar a investir o nosso dinheiro em outras áreas, o que acabou fomentando, fazendo com que acontecesse a Revolução Industrial Brasileira. Mas isso é assunto para uma outra aula. E temos um produto importantíssimo para a economia brasileira, a cultura da soja. É de conhecimento geral que a cultura da soja é de extrema importância para a economia global. Porém, poucas pessoas têm um conhecimento sobre os motivos que levaram essa cultura a ser tão importante. Nesse contexto, a gente pode pensar um pouquinho. Lembra do exemplo da coxinha? Uma coxinha é frita em qualquer lugar do mundo. Um bolinho é frito em qualquer lugar do mundo. Ele vai ser frito em óleo de soja. Então a soja ela tem uma importância para a alimentação do planeta. Grande parte daquilo que é produzido, a gente precisa de algum óleo vegetal. E a forma mais fácil e mais barata de se produzir um óleo vegetal é através da extração do óleo de soja. A soja no Brasil ela tem uma importância muito grande para o agronegócio global. Somente no ano de 2018, ela movimentou cerca de 31,7 bilhões de dólares no mundo inteiro. Os principais países produtores estão os Estados Unidos, o Brasil, seguido de Argentina, China, Índia. Dentre esses países, nós brasileiros, a gente se destaca muito. Nós somos o segundo maior produtor de soja do planeta, mas somos um dos maiores exportadores. A gente está no ponto 1 em exportação. E vamos fazer atividade. Eu quero que vocês façam para mim as atividades da página 224 e 225, o número 1 ao 4. Vocês vão fazer até o dia 13 de abril. E eu quero que vocês façam o seguinte dessa vez. Vocês postem para mim pelo WhatsApp, me manda pelo WhatsApp, fotos das atividades realizadas, prontinhas. Só que você, por exemplo, eu sei que alguns de vocês gostam de fazer antes do dia 13. Não me mandem antes. Vocês vão me mandar no dia 13, na próxima segunda-feira, até meio-dia e 20. Tudo bem? Por hoje é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estou com bastante saudade de todo mundo. Muito em breve a gente vai se ver. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.